Olá pessoal, tudo bem? O papo de hoje é como a fotografia de rua transformou a minha vida e, gente, eu vou contar pra vocês que transformou e transformou totalmente, viu? Não transformou um pouquinho, não. Transformou o meu jeito de viver, transformou meu olhar, transformou minha maneira de criar meu filho também, inclusive. Então, e foi muito engraçado, foi uma coisa que eu totalmente não planejei, totalmente não pensei que isso um dia pudesse acontecer, assim, mesmo já fotografando. Então, vou contar pra vocês como foi essa história. Em 2012, estava voltando de licença maternidade, minha vida estava um caos, sim, um caos. Bom, eu sou uma pessoa que precisa ter um pouco de paz, assim, na vida, eu comigo mesma, sabe? Então, eu sempre tive aquele momento de leitura, momento de ir numa exposição, sair com os amigos, e naquele momento de volta, né, da licença maternidade, eu não tinha momento para nada, gente. O meu momento, não, e ainda piorou, porque aí eu voltei para o trabalho, né? E a escala, né, CLT de todo mundo, 44 horas por semana. Naquela época eu trabalhava no marketing de uma livraria. Então, assim, o meu trabalho era um trabalho que eu amava, era um lugar que eu amava. Eu tava nessa livraria já há quase 10 anos. E eu trabalhei em livrarias por quase 15. Então, isso é uma coisa, assim, na minha vida que eu digo que eu tive muita sorte e que eu fui muito privilegiada por ter esse tipo de trabalho. Então, eu nem podia reclamar, na verdade, disso. Não era disso aquele momento que eu tava cansada, era só porque era pesado, né? Quem tem bebê em casa sabe, você dorme pouco, você come muito porque tem que amamentar muito. E aí, quando você sai pro trabalho, meu Deus, a vida é outra. Pra mim, por exemplo, foi uma coisa que me deixou super, assim, eu não tinha ideia de como isso ia ser forte na minha vida, de como isso me deixava super aflita, ansiosa pra voltar pra casa, porque tinha um bebê lá me esperando. E aí, eu trabalhava as 44 horas da semana, né, no escritório, chegava em casa, ia cuidar do bebê, amamentar, e cuidava muito pouco de mim, assim, porque não dava tempo, né? E aí eu tentava dormir o máximo que eu podia, porque meu filho nessa época tinha uns 4, 5 meses, ele não dormia a noite inteira ainda, porque não é só não dormir, né? É não dormir, dia seguinte você tem que estar linda e maravilhosa, né? Porque afinal o seu trabalho diz pra você que você é como qualquer outro funcionário, você não pode não estar bem, você não pode estar com cara de quem não dormiu, você tem que estar bem e feliz para motivar as pessoas com quem você trabalha, né? E tudo bem, gente, como eu disse, eu amava aquele trabalho e pra mim não era o trabalho a questão era esse não poder viver um momento que eu achava que era muito especial pra mim. E isso realmente me deixava muito mal naquela época, assim, mas muito mal mesmo. E aí eu não tinha tempo, aí eu comecei a fotografar. Comprei uma câmera, fiz um curso mega ultra blaster intensivo, porque naquele momento eu não tinha tempo, gente, de fazer cursos longos, assim, de ir vários dias, de me dedicar a isso, não dava. E aí eu fiz esse curso, foi bem legal, porque aí foi nesse curso que eu aprendi a maior parte, assim, dos fundamentos, e que eu comecei, que eu entendi o que eu precisava estudar pra fotografar melhor, né? E depois eu fui fazendo 1 milhão de cursos e tudo mais, mas isso foi com o tempo, não foi nessa época. E aí eu precisava praticar. Mas praticar, minha gente, putz, era difícil. Por quê? Como que eu ia, né? Não tinha. Aí eu falei, caramba, eu preciso achar um jeito de praticar, porque senão eu vou esquecer as coisas, né? Daqui a pouco eu não vou lembrar mais nada, já comprei a câmera. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma bolsa dessas térmicas, que a gente leva lanche, marmita, blá blá blá. E ela era exatamente o tamanho da minha câmera, exatamente. Eu tinha uma câmera pequenininha, eu tinha uma Nikon D3000, comprei usada, linda e maravilhosa. Eu vendi essa câmera há alguns anos, me dá muita dor no coração tê-la vendido, porque eu gostava muito dela e ela era pequena. E aí ela cabia exatamente nessa bolsa, a câmera com a 1855, né, a lente do kit que a gente fala, e ela cabia linda dentro da bolsa, e aí eu levava a bolsa, né, como se fosse um lanche, e eu ficava mais segura, né, de andar com essa bolsa por aí, e também que a câmera estaria protegida, tal, enfim, né. E aí eu falei, bom, preciso fotografar, então vou fotografar na rua,
porque é o lugar que eu posso fotografar neste meu dia a dia louco. E o que eu queria fotografar neste momento? Queria fotografar assim. O percurso que eu tinha para fotografar era do ponto de ônibus para o escritório, do escritório para o restaurante, que era muito perto do ponto de ônibus, aí depois voltando para o escritório e depois voltando para o ponto de ônibus. Vocês entenderam? Eu tinha mais ou menos nesse todo aí uns 15 minutos por vez, por trecho. E fui eu fotografar. Falei, eu vou fotografar, eu preciso treinar, preciso praticar, vou fazer isso na rua. Como todo esse tempo que eu trabalhei na livraria, eu sempre trabalhei com livro de arte e, assim, livro de arte em livraria, o que significa? Artes visuais, escultura, pintura, arquitetura, design, teatro, cinema e fotografia. Então, gente, eu tinha... Por isso, é um dos motivos pelos quais eu digo que eu tive muita sorte. Eu trabalhei em lugares que eu tinha clientes que não me perguntavam sobre um best-seller, me perguntava do pintor X, me perguntava da vanguarda tal, me perguntava tudo que eu tinha do livro tal, do movimento tal, do fotógrafo Y. Então, eu era obrigada, na verdade, a estudar esses assuntos para poder atender esses clientes. E eram clientes, assim, com muito específicos, eles tinham pedidos muito específicos. E a gente trabalhava num lugar que não dava para falar, tipo, não sei... Naquela época não tinha isso, ou pelo menos eu não me sentia bem fazendo isso. Eu estudei bastante, porque eu precisava dessa informação para atender as pessoas. Então eu digo que a minha educação foi na livraria, né? Foi essa vida minha de livreira aí de quase 15 anos, que formou o meu olhar fotográfico. Então, quando eu comecei a fotografar na rua, eu tinha muito do imaginário de alguns fotógrafos de rua famosos. Então eu tinha muito do imaginário do Bresson, do Anot, mas eu vim com a bagagem de quem achava incrível, de quem gostava, não de quem ia usar aquilo para o trabalho. Então o meu olhar fotográfico foi aquela coisa que a gente falou, que eu falei no vídeo, no vídeo sobre o olhar fotográfico há alguns dias. O olhar fotográfico é tudo que a gente traz da vida, né? Todas as nossas referências. E eu tinha muita referência de artes visuais, eu tinha muita referência de fotografia, um monte. Por exemplo, La Chapelle era um cara que a gente vendia um monte. Sebastião Salgado, eu não tenho dados precisos para dizer, mas nos lugares em que eu trabalhei, era o fotógrafo que mais vendia livro fácil, fácil. Claro que o meu universo não é um universo ultra representativo de geral, né, gente, de Brasil, de livrarias, não é. A gente tá falando de micro mundos, né, dentro desse país, desse tamanho que a gente vive. Mas pra mim aquilo era o meu dia a dia. E eu amava aquilo. Então, pra mim foi incrível, assim, ao longo dos anos, ter aprendido com tudo isso. E quando eu comecei a fotografar na rua, foi que eu vi o quanto isso foi rico e quanto eu tinha isso de referência já dentro de mim. Então, o primeiro dia que eu fui fotografar na rua, gente, eu não esqueço. Eu não esqueço porque, assim, eu tava tão empolgada pra fotografar na rua. Vou praticar finalmente minha liberdade intelectual, porque eu me sentia realmente muito sufocada, né? E aí, lá vou eu com a bolsinha, né? A bolsinha, aí eu procurando coisas legais, assim. Aquela imagem é demais. Vou fotografar. Vou fotografar. Vou, lógico. Não vou fotografar mais. A imagem morreu, porque eu travei total, assim, nesse dia, total. E me deu medo de alguém me roubar, me deu vergonha das pessoas me vendo fotografar, e eu sei que eu travei ali. Aí eu lembro que eu ficava vendo as imagens, ali dá uma foto tão legal, né, dava. Mas dava, porque não vou fotografar. E eu, caramba, né, meu, e eu lembro que esse primeiro dia, gente, que foi assim, foi um dia de manhã que eu tinha descido do ônibus e tava indo pro escritório, e era essa a intenção, que eu fotografar em todos esses momentos que eu podia. E eu não consegui fotografar, e aí quando eu cheguei no escritório, eu cheguei, gente, arrasada. E aí eu já tava arrasada pela vida, porque tinha 1 milhão de coisas acontecendo, eu já não tava feliz com um monte de coisa. E, nossa, aquele dia foi tenso. E aí, putz, eu me lembro que eu tinha uma reunião, inclusive, que eu fui até tomar um café antes da reunião pra dar uma animada, se recompõe, porque o meu cérebro ficava assim, ó, sabe? Anjinho e diabinho. Calma, amanhã você vai de novo. Tá vendo? Gastou todo esse dinheiro com câmera, com curso e não sabe fazer nenhuma foto, não consegue fazer nenhuma foto.
não, tenha paciência, isso vai dar certo, amanhã você tenta de novo, na hora do almoço você tenta de novo. Tá vendo? Se não der certo, você já vende isso logo. Gente, eu juro que era isso que acontecia na minha cabeça. E aí eu ia tomar um café, eu lembro muito daquele dia, que eu fui tomar um café, respira, vai pra reunião e tá, esquece. E, gente, isso aconteceu comigo, não foi só este dia, tá? Foram alguns dias. Sei lá, acho que uns 3, 4 dias. Eu sei que teve um dia que eu falei, chega dessa história, hoje eu vou fotografar. E o restaurante que eu costumava almoçar tinha mesa na rua, na Vila Madalena, tal, aqui em São Paulo. E aí eu falei, eu vou ficar sentada lá naquela mesa, vou escolher uma mesa mais perto da rua, vou ficar sentada lá. E conforme eu for comendo, estiver esperando comida, tá, sei lá, alguma coisa do tipo, eu vou fotografando, que eu acho que isso vai dar certo, porque aí eu fico mais, me sinto mais segura. E aí eu sei que eu fiz isso, fiquei lá na mesa esperando a comida e fiquei olhando a rua, que na verdade já era uma coisa que eu fazia, né? Eu sempre gostei de ficar observando assim a vida. E aí, eu falei, ai, aquela foto é incrível, vai dar uma foto ótima. Aí o que eu fiz? Tava com a bolsa da câmera, né? Abre a bolsa, pega a câmera, guarda tudo. Sabe assim, morrendo de vergonha, morrendo de medo, mas eu fiz a foto. E aí eu cheguei super feliz no escritório de volta, né? Porque, caraca, finalmente fiz a foto. E aí aquele dia eu fiz uma foto, aí no dia seguinte eu fiz outra foto, aí eu fiz outra foto. E eu fui ficando, assim, muito feliz com o meu progresso, porque muito mais do que o meu progresso artístico, eu não tinha objetivo naquele momento do que ia ser aquilo, né? Era pra eu treinar, e pra mim essa segurança era o orgulho, né, todo, assim. Então eu me sentia muito feliz com aquilo, e eu me sentia muito livre. Incrível, assim, como liberdade é uma coisa subjetiva, né? Eu tinha 15 minutos do ponto de ônibus até o escritório. Mais 15 minutos do escritório pro restaurante. E assim, esses percursos que eu tinha. Era muito curto o tempo, né? Eu não tinha... E parecia uma eternidade, parecia de fato uma liberdade, assim, pra mim, né? Acho... É muito legal, assim, hoje em dia, quando eu fico lembrando disso. E aí, com o tempo, eu fui vendo a minha fotografia melhorando, né? Fui vendo porque eu tinha ideias, eu tinha o olhar fotográfico totalmente muito desenvolvido, mas a minha parte técnica não era tanto, né? Eu ainda me perdia bastante, ainda fazia um monte de foto subexposta, super exposta, né? Então, ainda estava nesse processo de me encontrar ali com a minha câmera, de entender como ela funcionava, mas a rua me dava liberdade. E essa coisa de eu ir melhorando, de ir todo dia fotografando um pouco, pra mim era incrível, porque me deu segurança e cada dia eu ia fazendo mais coisa. Aí eu lembro que eu fiz uma primeira série, assim, muito... Na verdade, não é que eu queria que fosse uma série, é que todo dia eu passava pelo mesmo lugar, né? Eu lembro que chamava Acontece na Fradique, que era porque eu trabalhava na Fradique Coutinho. E era ali que eu passava, era ali que eu ia do ponto de ônibus pro escritório, depois do escritório o restaurante era na Fradique. E, enfim, eu fazia esse percurso, e aí eu fui fazendo fotos da Fradique todos os dias, assim, e aquele lugar era um lugar que eu gostava muito. E acontecia sempre alguma coisa interessante, e aí, assim, não é que acontecia sempre uma coisa interessante, a gente vai ficando... vai aprimorando o olhar, vai sabendo o que acontece, vai sabendo uma foto boa e vai já se preparando para isso, né? A gente acostuma o olhar a ver foto, né? E aí eu conseguia fazer isso de um jeito que eu ficava muito feliz, e aí eu fui me sentindo segura. Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou fotografar bastante coisa porque eu quero treinar, quero aprender mais coisas, né? E aí... com muito esforço, assim, eu fui colocando essas coisas na minha vida e fui fotografar tudo. Fui fotografar casamento, aniversário infantil, aniversário de 80 anos, bodas de ouro, casamento, fotografei batizado. Gente, fotografei tudo que vocês podem imaginar. Em 2014, eu já estava fotografando há algum tempo, já estava bem segura, e eu estava começando a fotografar para algumas editoras, porque na livraria eu trabalhava no marketing, cuidava de todos os eventos da livraria, tinha muito evento mesmo, e eu tinha contato com muitas editoras, então com o tempo eu fui tendo muita demanda assim de fotografia de evento, e aí eu resolvi que eu ia sair da livraria e eu ia fotografar.
ia viver de fotografia. E foi corajoso, ao mesmo tempo que foi uma loucura também. Naquele momento, como se não bastasse trocar de profissão, eu também tava me separando. Meu filho tinha 1 ano e pouco, não tinha 2 anos ainda. E a vida embolou toda novamente, porque a vida é assim, né, gente? Na minha, pelo menos, é assim. Quando enrola, enrola inteira, sabe assim? Não é um pouquinho só, não, enrola inteira. E eu sou das que se joga nas coisas, entendeu? Se é pra fazer, vamos fazer a coisa do jeito que tem que fazer, vamos fazer inteiro, não vamos fazer pela metade, nem mais ou menos. Então eu comecei a fotografar evento e fotografava bastante, todo dia, eu tinha uma quantidade de trabalho assim até bem legal, né? Mas me faltava aquela liberdade da rua, né? A rua, aquele momento meu de início, aquela liberdade, nossa, era muito aquilo que eu queria. Tinha algumas coisas que eu tava feliz, lógico, porque eu tava mudando, não porque eu tinha mudado de trabalho, não porque aquele outro trabalho fosse ruim, muito pelo contrário. Mas trabalhar com fotografia me permitia ter o meu próprio horário. Eu trabalhava mais à noite, então durante o dia eu podia estar com meu filho. E isso era uma coisa assim que, nossa, fazia muita diferença pra mim. Meu filho foi muito planejado na minha vida, né? Minha gravidez foi totalmente planejada. Mas eu não tinha ideia de como outras coisas aconteceriam a partir daí. E então ficar com ele durante o dia... poder passear com ele, por exemplo, numa terça-feira, numa quarta-feira, era, sabe assim, não tenho nem palavras pra falar isso. Era pra mim um sonho sendo realizado, assim, porque eu tava tão acostumada a trabalhar no esquema de comércio, né, sábados, domingos, feriados. Pra mim era muito legal esse momento. Eu fiquei, nossa, aquilo me deixava muito feliz, mas por outro lado eu sabia que ainda não era aquilo. Eu não tinha um trabalho CLT com todos os benefícios, era um trabalho meu, autônomo, que eu tinha que dar conta de tudo, e tava me separando, e tinha um filho pequeno para cuidar, então a vida não era fácil, né? Novamente, ou ainda, sei lá, como queiram. Mas o fato é que naquele ano, gente, eu me lembro que no meio dessa minha loucura toda, e foi uma época que eu lembro que eu tinha muito evento todo dia, eu vi um anúncio no Facebook falando de um grupo de estudos de fotografia de rua. Olha só. E eu falei, nossa, é isso que demais, vou voltar para fotografia de rua. E aí a fotografia de rua voltou pra minha vida e eu comecei a estudar fotografia de rua. E aí eu comecei a olhar todas aquelas fotos de novo. Comprei um monte de livros de arte que eu gostava, mas eu gostava não pra olhar como uma pessoa que gostava daquilo, pra olhar como uma profissional de fotografia, né? E aí eu fui de fato entender o tamanho de tudo aquilo, fui de fato entender todas aquelas imagens dentro de um contexto. E mais que isso, eu fui realmente entender o que é que eu queria fazer de fotografia de rua, porque isso era outra coisa, eu não tinha a menor ideia. A minha lembrança de fotografar na rua era aquela lá em 2012, e que era de quem estava começando, era outra coisa, né? Então aquilo pra mim foi muito assim, nossa, e aí, o que você quer? Tá voltando pra sua vida, mas o que você quer? E eu não tinha a menor ideia. E aí, tudo isso foi antes do grupo começar. Porque o grupo começou, eu lembro que faltava tipo 1 mês ou 2 meses pro grupo começar, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei todo esse questionamento antes. Então eu falei, cara, que louco isso, né? E quando o grupo começou, aí eu comecei a ir pra rua, tipo, o tempo todo. Todos os tempos livres que eu tinha, todas as minhas possibilidades. E aí era um pouco diferente, porque aí o meu trabalho já me permitia mais, né? Meu filho ia para a escola durante o dia. Então eu tinha uma outra possibilidade de vivenciar a fotografia de rua. E aí sim eu fui me dedicar a isso. E aí eu já estava trazendo uma bagagem grande, de verdade. Eu tinha passado muito tempo estudando muita coisa. Muito tempo estudando as possibilidades. E o que me levou para a fotografia de rua, assim, definitivamente... Porque, gente, quando eu cheguei na rua de novo... Sabe aquela coisa de encontro de almas gêmeas? Foi isso. Sabe aquele dia que você fala, achei o que eu queria fazer. Foi isso que aconteceu comigo, assim, quando eu fui fotografar na rua. E era muito louco, porque quando eu contava isso para as pessoas falavam assim pra mim, mas você tá bem? Tá tudo bem?
né, oi, e tá, e qual que é o teu trabalho de verdade, né? Assim como muitos fotógrafos devem ouvir isso, né? E aí o grupo foi me ajudando a entender essas minhas demandas, o que eu queria de fotografia de rua. Além disso, nesse grupo que eu participei, eu conheci pessoas incríveis. De lá saíram os outros 3 cofundadores do coletivo Urbans, que é um coletivo de fotografia de rua que a gente fundou 1 ano depois, mais ou menos, ou talvez um pouco menos que isso. Dali saiu também a Mari, que é minha sócia aqui no Dani Nunes na Rua, e que é também uma das cofundadoras do coletivo Urbans, e outros vários e grandes amigos que passaram pelo coletivo, ou que estão nessa caminhada com a gente de fotografia de rua, descobrindo seus próprios caminhos, fazendo seu próprio caminho. E, gente, eu não tenho nem palavra para dizer de tudo que, sabe, sobre tudo que a fotografia de rua me trouxe. Não sei se fica claro para vocês, mas assim, a minha vida inteira hoje, praticamente, veio da fotografia de rua. Então, o meu trabalho, o meu jeito de viver hoje, o meu lifestyle é todo a partir disso, né? E eu falo que isso influenciou, inclusive, como eu educo meu filho, porque conforme eu ia fotografando na rua, não só a minha fotografia foi modificando, mas eu como pessoa fui me modificando, porque não dá pra você viver a cidade, andar na cidade, estar na rua o tempo todo e ficar alheio a tudo que acontece na rua, a todos os jeitos de viver que as pessoas têm, a tudo que acontece, a todas as questões sociais. Não dá pra você ser alheio a tudo isso depois de algum tempo. Você pode até estar preocupadinho só com o seu umbigo lá no início, porque você ainda está preocupado mais com as técnicas do que com o entorno. Mas chega uma hora que você não tem como desver, gente. Depois que você vê, não tem como desver. E isso é muito forte. Então eu lembro que quando meu filho fez 3 anos, eu levei ele pra rua pra fotografar comigo. E foi quando eu comecei a educar ele, olha, você vai vir fotografar com a mamãe, é assim, assim, assado, que anda na rua, tem que ficar perto da mamãe. E depois de um tempo, ele me falava que era... O que você quer fazer, Santiago? O nome dele é Santiago. Mas, Santiago, o que você quer fazer? Que vamos passear, não sei o quê. Ah, não, mãe, vamos fotografar lá na Paulista. Ele falava pra mim. E hoje ainda é um dos principais programas, assim, nosso, meu e dele, que ele gosta, que ele me pede, porque ele gosta de estar na rua, de ver o movimento das pessoas, e eu tenho certeza que tem muito a ver com essa coisa de vamos, meu filho, sabe? Vamos para o mundo, é assim, e esse universo desse tamanho aqui. E, gente, eu não tenho palavras justamente para falar disso. Desejo muito sucesso para vocês. Espero que vocês vivam a rua como eu consegui viver. E, gente, um pouquinho por dia, vai lá, não tenha pressa. Beijão. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.